Terminou ontem mais uma rodada da Copa do Brasil, torneio que está cada vez ficando mais disputado. Vamos agora ao vivo conferir os destaques e os gols também, claro, com Joaquim Muilaerte. Joca, uma boa noite para você. Boa noite, Thalita. Boa noite, irmão. Essa é a última rodada, essa terceira rodada da Copa do Brasil, como o irmão falou um pouco mais cedo, foi recheada de gols. Só nos destaques já são 8, que vai primeiro para o Bahia, que fez a lição de casa completa. Fez 1-0 fora de casa contra o Paysandu e ontem fez 4-0 e fechando aí um 5-0 no agregado. E também o Atlético Mineiro fez 4-0 ontem, porém no jogo de ida que estava fora de casa, empatou em 2-2. Então vamos ver um pouquinho dos gols aí. O Bahia venceu o Paysandu por 4-0 e garantiu vaga com tranquilidade na Copa do Brasil. Michel Araújo abriu o placar logo no início do jogo em jogada pela direita. William José marcou 2 vezes ainda no primeiro tempo, primeiro após a assistência de Kaique, depois aproveitando sobra na área. No segundo tempo, Rodrigo Néstor acertou o chute no cantinho e fechou a goleada tricolor em Salvador. O Galo goleou o Maringá em 4-0 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Rubens abriu o placar após lateral rápido ainda no primeiro tempo. Patrick ampliou após sobra na área. Rony marcou em contra-ataque e Liango fechou de cabeça após escanteio. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 na Neoquímica Arena. Depois de um jogo muito truncado, Yuri Alberto recebeu na entrada da área, cortou o zagueiro e finalizou de canhota para definir a classificação dos acréscimos do segundo tempo. O rubro-negro venceu por 4-2 no Maracanã e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo abriu o placar em bate-rebate após escanteio. Pedro ampliou em jogada coletiva. E Varela fez o terceiro após cruzamento. Henrique Dourado descontou em boa infiltração em jogada individual. Cebolinha ampliou para o Mengão de cabeça. E Pelezinho fechou o placar marcando um belo gol de fora da área. O tricolor venceu por 2-1 e avançou às oitavas da Copa do Brasil. Luciano abriu o placar de cabeça após escanteio. Na etapa final, Rodriguinho marcou um golaço no rebote. Hélio Borges fechou o placar para o Náutico após escanteio, mas a classificação ficou para o São Paulo. O Vasco empatou em 1-1 com o Operário no tempo normal, mas venceu nos pênaltis por 7-6 e avançou às oitavas da Copa do Brasil. Ryan abriu o placar para o Vasco ainda no primeiro tempo com um chute forte. Ademilson empatou de cabeça para o Fantasma nos acréscimos do segundo tempo. Nas penalidades, Léo Jardim defendeu 3 cobranças e foi herói da classificação vascaína. O Fluminense virou o jogo e goleou o Aparecidense por 4-1 no Mané Garrincha. Wellington Carvalho abriu o placar com uma bela cabeçada para os goianos. Samuel Xavier empatou com finalização precisa após passe de Ganso. Everaldo virou o jogo ainda no primeiro tempo, aproveitando sobra dentro da área. No segundo tempo, depois de erro de saída de bola, Serna chuta para o gol e a bola entrou após desvio em Vanderlei, marcando o contra. Ganso fechou o placar com um golaço no ângulo após erro da defesa. O Retrô está classificado para as oitavas da Copa do Brasil depois de empatar em 1-1 no tempo normal com Fortaleza e se classificar nos pênaltis. Breno Lopes abriu o placar para o tricolor, mas Mike empatou para o Retrô ainda no segundo tempo. Nas cobranças, Lucero e Kelvin desperdiçaram para o Fortaleza, enquanto o Retrô foi perfeito. Bruno Marques, Radisley, Júnior Fialho e Richard converteram, e o time avançou por 4-2. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Brusque e garantiu a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil. O único gol foi marcado por Cauã Moraes, logo no início da partida, aproveitando o rebote do goleiro. Até agora, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foram eliminados 2 gigantes, que é o Fortaleza e também o Grêmio. E só fazendo uma pequena correção aqui, a Thalita, ainda tem 6 jogos da Copa do Brasil ainda hoje e vai para o destaque para o Palmeiras e Ceará e o CRB e Santos, que tem aí, está surgindo um boato que talvez o Neymar possa jogar. Ele está sendo relacionado para o jogo, ainda não sabe ao certo se ele vai entrar ou não, mas torcemos para que o nosso craque da seleção jogue bem aí. E se você quiser acompanhar um pouco mais de futebol, é só seguir o @Futejog em todas as redes sociais. Estou esperando por vocês por lá. Boa noite, Thalita. Boa noite, irmã.